festas para vocês, tipo festas, mês de março, mês da mulher, seria incrível. Eu quero mandar um beijo grande para Maristela Joias, muito obrigada por todos os presentes, todo o carinho que você tem, minha parceira fiel, consultem lá, Maristela Joias no Instagram. Também um beijo grande, lógico, para todos os aniversariantes, em especial as mulheres dessa semana. Um beijo grande para todas vocês, felicidades, Deus abençoe. E, gente, eu tô aqui, uma pessoa que, olha, não foi fácil, mas conseguimos conciliar as agendas, tem uma história incrível. Eu vou conversar hoje com o comandante Carlos Braga. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, viu, pela sua presença, eu te agradeço de antemão. Nos conhecemos aí nos eventos do Roberto Ferrari, nosso querido amigo. Nosso querido amigo da CLASP, Line, pela Câmara, pelos eventos da Câmara, pelos eventos na Lesp. E nós estamos aqui, mas nós vamos falar de história boa, hein, comandante? Quase 30, vai para 36 anos de carreira. 36. Gente, como essa história começou, hein? Então, eu vou te contar uma coisa aqui para você. Eu tenho uma história aqui, que é verídica, que é o seguinte. Você conhece alguém que ganhou na loteria? Até hoje, acho que não. Então, eu vou te contar. Você conhece, eu não lembro. Eu conheço, pessoalmente. Então, essa pessoa ganhou na loteria esportiva, os 13 pontos, não sei se todo mundo lembra, ela estava no Fantástico, a zebrinha e tal. É aquela loteria de hoje. A pessoa ganhou na loteria com 26 anos. 26 anos de idade, ganhou na loteria. Daí, com 28, detectou que tinha um câncer no cérebro. E, para encurtar a história, assim, quando estava já no final, ele tinha 2 filhos. Um de 4 e um de 2 anos. E a mãe levou os 2 filhos para aquela última visita para o pai. Daí o menor, de 2 anos, abraçou o pai, né? E ele estava com aquela barba assim por fazer, pinicou. Ele falou, pinicou na barba e tal. E o pai falou para aquele menino de 2 anos 2 palavras. Abraçou ele e falou assim, nunca desista. E poucos meses depois ele faleceu. Então, essa pessoa que ganhou na loteria era meu pai. E o menino de 2 anos era eu. E eu nunca desisti. E as pessoas não podem desistir. Porque o desistente é um perdedor. E o persistente é o vencedor. Exato. É isso que acontece na nossa vida em tudo. Persistente é o vencedor. E o desistente... Então, isso é a única lembrança que eu tenho do meu pai, com 2 anos. Não é muito pouco. Mas você vê, uma pessoa jovem, né? Ganhou na loteria, 2 anos depois, só que ele nunca desistiu. E falou para mim, nunca desista. E eu não desisti. E daí eu vou contando para vocês aí como é nunca desistir. Exatamente, porque nessa situação, um bebê, né, 2 anos, uma criança, não tem noção da vida, não tem noção do que vem pela frente. E isso nunca apagou a sua memória, né? Nunca. Eu costumo dizer ultimamente, nas mídias sociais, que uma derrota não cancela a vitória. Não, é assim, ó, as nossas vitórias são feitas de derrotas. Cada derrota que você tem, e aí cada um fala de um jeito, um fala derrota, um fala fracasso. Então, eu prefiro dar o nome, fato negativo temporário. Excelente. Então você tem um fato negativo temporário. E o que acontece? Aquilo ali vai servir para você de experiência e lição para você superar na próxima. Então você vai voltar mais forte, só que você não pode desistir. Se você desistir, daí você vai confirmar o fracasso. Então você não pode desistir, porque daí aquilo
vai formar um degrau para você subir a escada do seu sucesso. Porque sucesso, é diferente para cada um. Sim. O sucesso é o que você reitera várias vezes para alcançar o seu objetivo. E cada um de nós tem um objetivo. Exatamente. Não tem como medir o sucesso. Não tem. Cada um tem o seu. É você reiterar várias vezes até você atingir o seu sucesso. Isso é o sucesso. Você veio de alguma referência para você entrar? Porque hoje você é comandante, mas você passou por todos os papéis, né? E você tem 35 anos, prestes a 36 anos de carreira, muito tempo. Então desde do começo mesmo, né? Desde os primórdios da polícia. Você tem alguma referência? Tem, ó. Eu entrei em 87. E qual que é? O que aconteceu? Em 87 eu tinha um amigo, e daí ele falou, vamos fazer o curso de piloto de helicóptero, fizemos, e daí ele me incentivou, eu entrei. Logo que eu entrei, eu tive alguns desafios, mas eu não desisti. E com alguns meses, daí hoje essa pessoa está quase para se aposentar, e ele fala para todo mundo isso, eu falei para ele, ó, eu vou entrar aqui nessa corporação, e eu vou ser o comandante. Ele falou, como você vai ser comandante? Claro, não é tão fácil, eu vou estudar, entendeu? Isso no começo. No começo. E depois que, de 32 anos, quando veio o comandante, ele falou, sou eu que falo com você. Ele não esqueceu. Não esqueceu. Eu falei, não, eu não desisti. Foi muito convicto. Eu trabalhei para isso. Então, e daí eu fui adquirindo várias referências de pessoas e fui aprendendo. Eu fui vencendo obstáculos, né? E daí a poesia, aqui eu tenho a primeira coisa para te falar da poesia. Tem uma poesia que eu escrevi que chama Círculo da Vida. Círculo da Vida. E eu estava fazendo faculdade de Direito, FMU, me formei em 96. E daí tinha um livro lá na época, um código, onde era muito caro. Eu preciso desse livro, O que acontece? Era um concurso de poesia na faculdade. O primeiro prêmio que era? Um livro. Olha, que bacana. E daí eu escrevi essa poesia, Círculo da Vida, e ganhei em primeiro lugar e ganhei o livro. E ganhou o livro. E aí eu comecei a minha parte literária com essa poesia. Com essa poesia. Interessante. Esse livro a gente encontra? Não, na verdade, essa é uma poesia que me inspirou alguns livros. Nesse livro aqui, por exemplo, ela está no final. Foram 7 livros, por exemplo. Exatamente. Eu trouxe alguns aqui de poesias. Eu tenho uma poesia também que chama Mãe, que estava falando da mulher, que eu tenho ela aqui também. Porque todos nós nascemos de uma mulher, de uma mãe. Eu tenho ela aqui também, depois se você quiser eu leio ela para você. Então, o círculo da vida é o que todos nós vivemos. Daí eu escrevi isso daqui. A minha carreira de 35 anos, ocupei todos os cargos na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, até comandante-geral. E toda a minha experiência eu estou dedicando para as pessoas nunca desistirem, persistindo para o sucesso delas. Porque nós temos que ter inspirações. Sim. Temos que ter inspirações, porque eu acho assim, o emocional das pessoas é diferente. Algumas pessoas conseguem superar com mais facilidade alguns tombos, outras não. Para isso existem as pessoas que incentivam. Esses livros que você fala, você expõe nas palestras que você... Sim, essa questão aí que você falou é muito importante, que é a motivação, que são os valores. Nós temos também as crenças. E o que acontece? Para isso daí, para dar esse norte para as pessoas, esse meu próximo livro, que eu vou lançar em breve, que chama Em Busca de Onde Viemos. Voando em Busca de Onde Viemos. Por quê? Exatamente para isso. Quando nós nascemos, nós ganhamos 2 coisas de graça. A gente ganha um avião, o último modelo que você quiser, com o tanque cheio. O avião é a nossa vida. O tanque está cheio, só que tem um detalhe, não tem marcador de combustível. Você não sabe quanto tempo vai durar. Exatamente. Então você tem que aproveitar bem o seu voo da sua vida. E quem é o piloto da sua vida, do seu avião? Você. Agora você pode ser ensinado a conduzir melhor o seu avião, a ter inspirações. Agora, o que acontece? Todo mundo quer voar, não quer?
Sempre. Voar alto. Sempre. Só que aí tem um detalhe. Para voar alto, você tem que voar onde você não vê nada. Só que aí todo mundo tem medo. E daí o que acontece? Como todo mundo tem medo, as pessoas vão baixo ou ficam na gaiola. Se limitam. Se limitam. A gaiola é onde tudo é previsível. E o céu é o limite. É o limite. Aí você que escolhe, você é o piloto. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, né, diretor? Aí a gente volta já para ter muito assunto ainda bom. Fala. Mundo dos recicláveis, bancos feitos a partir de materiais reciclados, 1, 2, 3 lugares, peças exclusivas únicas, mesinhas para compor a sua decoração, seu lar ou seu escritório, casa de campo ou de praia. Entre em contato conosco e adquira essas lindas peças. Mundo dos recicláveis. Voltamos no nosso intervalo, assunto bom, comandante Carlos Braga, da Guarda Metropolitana de São Paulo. A gente pode falar um pouquinho também da nossa proteção, digamos assim, como que hoje, porque ele está contando a história dele, está falando de incentivo, está falando de muita coisa, mas a atualidade, gente, a atualidade, como que hoje a gente pode ter esse acolhimento na GC? Olha, pode falar sobre isso? Posso. Antes dele falar muita coisa boa das eu palestras. fui, como disse, tenho uma carreira de 35 anos, cheguei a comandante geral, e 2 anos no comando geral, falta pouco tempo para eu me aposentar. A segurança pública, ela é uma questão que as pessoas estão sofrendo muito em todo o país, pela insegurança. A Guarda Civil de São Paulo, ela ajuda muito, é um modelo novo de polícia municipal, é muito acolhedora, tem vários programas, várias atividades, mas o modelo de segurança no Brasil tem que ser readequado, ele está ultrapassado, como ele é feito hoje, por isso que não atende às demandas. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos nos Estados Unidos, na SWAT, em Miami, em Orlando, conheço a polícia de Toronto, no Canadá, e ver alguns modelos. Então, Toronto, no Canadá, teve um momento que viram que ela estava igual está hoje aqui, e eles recriaram a polícia. Muito desencontro, né? A gente percebe, não é isso? Porque as polícias hoje não são integradas, a gente tem muitas polícias. Polícia Federal, Polícia Estadual, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Penal. E se tenta integrar, mas não consegue. Daí eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Teve uma época que teve um problema nas polícias que o governador já morreu, o filho dele, o neto dele já foi prefeito de São Paulo, já morreu. E lá atrás ele falou, eu vou integrar as polícias e o sistema de comunicação das duas. Até hoje não. Infelizmente, né? Porque tem muito profissional que fica impedido de agir por conta da... Os profissionais são bons, excelente. A nossa lei é falha e onde se quer liberdade, em todos os aspectos, a segurança é fundamental, porque ela que garante a liberdade. Exatamente. A segurança garante a liberdade das pessoas. E é isso que muitos não entendem. Se você não defender uma segurança eficaz, forte, para dar tranquilidade, as pessoas não vão ter liberdade. Exemplo,
Você tem lugar que você não pode ir, que você tem medo de andar. Daí você o quê? A sua liberdade. Você fica limitado. Porque assim, o que a gente vê hoje? Não entrando no mérito político. Exatamente. Não entrando no mérito político, o mérito mesmo da prestação de serviço de todos os departamentos, né? Que são excelentes. Que são excelentes, mas eles estão isolados. É isso que a gente percebe. Pelo menos eu, como cidadã, falando como cidadã, eu percebo às vezes que é um pouco isolado, porque não podem agir em conjunto, então isso chega no limite como se tivesse aquela divisa, subdivisa de um município para outro. Eu não sei. Aí eu não posso ultrapassar. Quando que vai ter essa discussão para mudar o modelo? Quando mudar o modelo, vai melhorar. Enquanto não mudar, a gente vai ter todas essas dificuldades que a gente vê aqui no Brasil. Em São Paulo, a Guarda Civil atende todas as pessoas, dentro das possibilidades, apoia, tem vários programas, mas a segurança é uma questão que tem que ser completamente remodelada. Eu venho uma outra hora aqui te falar, porque eu tenho, inclusive, uma tese de mestrado sobre um novo modelo de polícia para o país. Mas o que assim, para a gente finalizar e voltar para o lado aqui do incentivo das palestras, que é bem interessante, os livros também quero citar, o que você acha que falta? Você tem essa tese, mas o que falta o seguinte, olha, nós não precisamos inventar nada, é só pegar o que é bom em outros lugares e aperfeiçoar. E o que é bom? Vou falar para você, a polícia, ela tem que ser municipal, porque nós moramos no município. Ela tem que ser única, uma única polícia dentro do município. E ela tem que ser civil. Então são 3 princípios que funcionam em todos os lugares do mundo e que tem que implantar, não precisa inventar nada. A polícia tem que ser municipal, tem que ser civil. Essas questões, nós moramos aonde? Em um município. O Estado, a União, são geográficos e fictícios. Você não consegue medir. Eu moro no estado de São Paulo. Não, eu moro no município de São Paulo, no município de Jundiaí, no município de Piracicaba. Você mora em um município. E é ali por isso que tem que ter uma polícia que seja municipal, civil e única. Não pode ter polícia civil militar, agora tem que ser única. E isso funciona em diversos países do mundo muito bem. Então é só pegar o formato do que funciona bem, adequar um pouquinho para o Brasil e fazer. E vai funcionar melhor. É claro, vai ter crime, claro que vai ter, em todo lugar tem, mas vai ser dentro do limite aceitável. Um limite aceitável que seja bem pequeno. Bem pequeno. Esse limite aceitável que a gente tenha a segurança pública que a gente precisa e necessita para termos a nossa liberdade. Liberdade, a segurança garante a liberdade. Garante a liberdade como consequência. Vamos ver se isso muda, porque a gente não pode perder a fé. Não podemos perder. Não podemos desistir. Não podemos desistir nunca. E o comandante Braga aqui, gentilmente, está aqui concedendo essa entrevista, ele já até falou que vai voltar, gente, vocês viram. Já está na promessa, está gravado, não tem mais como fugir para detalhar muita coisa bacana de assunto. Mas eu gostaria que você citasse em suas palestras os livros também que você dá esse incentivo, esse diferencial por você talvez ser da GCM, ser da Guarda Municipal. Eu acho que faz toda a diferença. Porque nós não estamos falando com um profissional formado numa categoria de psicologia ou algo assim, nós estamos falando com alguém que lida diretamente na rua. Também na rua. E entende às vezes a necessidade mais do ser humano, independente do que pode atingir, do que o ser humano está precisando. Porque segurança é uma coisa, mas não é só isso. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha experiência, todos os desafios, batalhas perdidas e batalhas vencidas, que são a maioria, de 35 anos, e estou prestes a me aposentar. Falei, vou ficar com tudo isso para mim? Não. Então eu vou desenvolver agora, eu vou mudar o sistema para desenvolver as pessoas com o que eu pude aprender durante 35 anos. Para deixar o legado, né? Exatamente. Então na área da segurança, eu acredito que eu já fiz a minha parte. Eu até tenho esse último livro de 2022, que bacana, que é a 3ª edição atualizada sobre segurança pública municipal. Mas o que acontece? Eu vi que tem 3 perguntas que todo mundo queria saber a resposta.
Que está nesse livro? Não, agora nós vamos falar do outro. Que e daí, de forma, com a ficção, eu incentivo as pessoas a pensarem e a avançarem para o seu sucesso. Então, as 3 perguntas que todo mundo quer saber, e daí eu até te pergunto se você quer saber, são as seguintes, e não são minhas. Tem uma pintura de um pintor francês muito famoso que fez essas 3 perguntas. De onde viemos? Todo mundo quer saber de onde veio, não quer? A segunda pergunta é: quem somos? E para onde vamos? Então, a primeira história, e a segunda eu vou publicar em breve também, que é essa aqui: voando em busca de onde viemos. Voando porque a nossa vida, o nosso avião, nós estamos voando em busca de onde viemos. Daí, eu vou deixar uma pergunta para as pessoas refletirem. Olha, se todo mundo fala que nós, isso é uma tese, tá? Que nós vemos tudo no Adão lá do Jardim do Éden, certo? No Jardim do Éden, as pessoas falam, um jardim belo, tem tudo e tal. Eu pergunto, onde que teria esse jardim no mundo hoje, no nosso mundo? Teria algum lugar que poderia ter esse jardim? Tem várias teorias, tá? Daí eu descobri. Você descobriu e vai contar? Não, eu vou até contar, porque depois lá se desenrola uma história muito bacana. Vou contar, mas a pessoa tem que refletir para ver. Então, um jardim, ele tem muitas plantas, muitas árvores, muitos animais, isso está descrito lá. Onde tem esse lugar? Bom, eu posso responder por mim? Pode. Esse lugar está sempre dentro de mim. Isso, esse é o seu Jardim do Éden pessoal. E você vai descobrir. É o seu Éden pessoal. Porque nós temos que descobrir de onde viemos nessa história. Para quê? Para a gente descobrir o nosso Éden pessoal, que está dentro de cada um de nós. Então, eu descobri que o Jardim do Éden está localizado num determinado ponto, só que está no livro, você não sabe aonde? No maior jardim do mundo. Sabe onde é o maior jardim do mundo? Floresta Amazônica. Lá tem tudo que está descrito. As plantas, as árvores. E é claro, que para entrar lá, tem que passar um portal. É profundo isso. E tem um mapa. É diferente, mas tem um mapa. Não podia ser diferente. Tinha que ter um enigma. Claro. Tinha que ter um caminho. Tem. Mas você tem que encontrar. Se você encontrar, você vai encontrar o seu Éden pessoal. Então essa história, ela vai te levar a esse lugar. Então se desenvolve tal, num enigma que ele está guardado com a Ordem dos Cavaleiros Templários, que vai te levar até esse local. Mas o mais importante, ao final da história, é você ter encontrado o seu Éden pessoal. Pô, vou ter que ler esse livro, né? Que agora eu imagino assim, as interrogações do espectador. E outra coisa, hein? Nesse livro aqui, tem alguns mistérios aí, e eu revelo aqui, tá? Por exemplo, as duas cidades... Eu vou pedir a Agatha Christie também, né? Aí cada um é livre, é liberdade. Cada um lê e dá as cidades de ouro. Existem ou não? Que tem na Amazônia? Cidades de ouro. A pedra filosofal que transforma tudo em ouro, existe ou não? Estou falando, mas tem a resposta aqui, tá? Opa! Está no livro. Outra coisa, a árvore da vida existe? Existe. Inclusive os índios Yanomamis falam dela. Nas suas palestras você fala tudo isso? Falo. A árvore da vida existe. Quando que é a próxima palestra então? E uma outra coisa aqui. Todo mundo, para fechar aqui, para todo mundo ficar mais curioso. Todo mundo fala da maçã como sendo a fruta, né? Lá tinha no Jardim do Éden. Só que eu não consegui identificar a maçã em nenhum lugar que eles falam que é, nem na Amazônia. E daí eu vou te perguntar, quando você quer agradar alguém, assim, você quer adoçar uma pessoa, o que você dá para ela de presente? Algo doce, né? Doce, o que é algo doce? Que agrada. O que é doce que todo mundo gosta? O doce é o paladar, né? O paladar Não, o que é doce que todo mundo gosta?
Torta de morango. Coisa, né? Chocolate. 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 Vou contradizer só rapidinho. Eu sou fã do doce de leite. Eu também sou. Mas o doce de leite vai dentro do chocolate também. Aí o mel é mais saudável. O chocolate. Será que essa fruta lá da árvore do conhecimento não poderia ser o cacau? Da onde vem o chocolate? E isso daí, os maias já faziam uma bebida com o chocolate que chama bebida dos deuses. Então, precisa ver se é a maçã ou se é o chocolate, que é o cacau, que é uma fruta da onde? Da floresta amazônica. Olha só, perfeito, gente. É cheio de enigmas do comandante aqui, tá deixando muito curioso. Vamos fazer o seguinte, comandante. Se você tem já alguma data de próxima palestra, quando você lançar esse livro, vai ser esse ano ainda? Então, vai ser esse ano. Você volta então para nos apresentar. Tá. E aí você vai falar um pouco, ele desvenda alguns mistérios. Tem palestra para na verdade, são metáforas, que a gente aprende com metáforas. E o que é o bom da metáfora? Que cada um tem a liberdade de interpretar como você quer. O livre-arbítrio está aí para isso. Exatamente, o livre-arbítrio é para isso. Você decide como você quer. Exatamente. E logo vamos ter palestra. Esse ano eu vou lançar esse livro completamente reeditado, uma coisa bem... E com essas revelações que eu falei. Das cidades de ouro, da pedra filosofal, que transforma tudo em ouro. E a pedra filosofal que transforma tudo em ouro, será que ela existe? Será que ela está perto de nós ou está longe? Está com certeza está bem perto. Não. Aqui tem Com certeza. Eu acho que eu sei até onde está localizada. Claro, ela está localizada. Pode falar? Pode. E isso no órgão mais importante do ser humano, que é o cérebro. E tem muita gente que não sabe usar, né? Não aprendeu a usar direito. Então eu dou o caminho aqui para ele poder pilotar o avião. Opa! Olha, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que ir encerrando com o comandante, mas assim, no lançamento, se você nos convidar e nos permitir, claro. Nós vamos fazer a cobertura porque é interessantíssimo o assunto, volto também para você gravar conosco no estúdio aqui. E deixa os contatos para as pessoas poderem saberem a sua agenda de palestras, também como adquirir os livros, estão todos então, aí, então, o meu Instagram e o meu Facebook é Comandante Braga Oficial, lá tem as datas, a gente está... Você também faz lives interessantes, Faço, né? a gente faz algumas lives, e a gente está, até parou um pouquinho, a gente está reestruturando todos esses conteúdos, e todas essas coisas que a gente fala, todos esses mistérios que são revelados no primeiro livro. No segundo, que a gente vai falar quem somos, nós vamos falar um pouco sobre os portais da vida. É bastante coisa. Então, qual que é o Instagram? Comandante Braga Oficial. Facebook Comandante Braga Oficial. Braga Oficial. Você quer deixar algum telefone ou não? Não, lá tem tudo, tem todos os dados, tem o nosso site, nossas palestras. Pode buscar mais informações, que eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa aí, muita coisa, né? Mas ele volta, eu te convido inclusive para retornar, quando você quiser, quando tiver disponibilidade também, né? Eu sei que você trabalha muito e está sempre também em grandes eventos aí, que a gente já se encontrou, mas assim, eu só tenho a agradecer essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade, e o que você faz é muito importante, porque você dá para nós a oportunidade de poder ampliar esses conceitos, esses conhecimentos para outras pessoas. Então várias pessoas vêm aqui, falam sobre o que elas fazem para outras pessoas verem, porque um dos problemas da nossa humanidade é a pessoa guardar tudo que ela detém de conhecimento para ela, e você dá essa oportunidade. Então isso é excepcional, e isso você vai receber mais do que qualquer questão financeira desse mundo aqui. A gratidão. E é grande, você vai ver. Eu falo sobre isso. Já está chegando ela, já está chegando. Eu sou só um portal. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado, gente, a gente vai ficando por aqui, mas ainda tem o quadro Joy Saúde. Segue aí para vocês.
Joy Saúde, Helena Augusto, Marta Neres, sejam bem-vindas mais uma vez, meninas. Obrigada. Nós vamos falar hoje de chakras, porque muita gente não sabe do que se trata e são pontos importantíssimos para o nosso equilíbrio, posso dizer assim? Sim. Então vamos falar um pouco quantos chakras nós temos. Ó, nós temos vários chakras, mas os principais são 7, tá? Esses chakras, eles são rodas de energia que estão dentro do nosso corpo. Eles representam as várias partes da nossa vida, assim como órgãos e partes físicas. Então, o desequilíbrio de um chakra, ele vai encadeando o desequilíbrio de todos esses chakras até que você chegue na doença. Então, energeticamente, ó, por exemplo, eu sou mestre em Reiki. O Reiki trabalha com a sua própria energia. É a condução da energia do seu próprio campo vibracional que é utilizado de forma inteligente para o seu corpo. Quando você emana uma energia para uma pessoa, você vai emanar para aquele determinado ponto. Só que o corpo, a energia é inteligente, ela vai para onde precisa. Então ele vai conduzindo essa energia dentro do seu corpo e trabalhando para você. Exemplo, o chakra básico está relacionado à nossa sobrevivência, trabalho, estudo, saúde física. O chakra sexual está relacionado à criatividade, a relacionamentos, à sua vontade, empoderamento de viver. O plexo solar, que é um pouquinho acima do umbigo, ele está relacionado às suas emoções. Então, muita gente tem dor de estômago, né? Passa nervoso, fica com dor de estômago. Por quê? É nesse campo que a gente canaliza as emoções para se dissipar. O cardíaco, ele envolve o seu poder de amar e ser amado. Né? O coração, gente, é o órgão mais importante do corpo. O coração, enquanto a mente ela tem uma pulsação, o coração tem 5.000 vezes mais magnetismo do que a mente. Então, o que você é, o que você sente, é o órgão que você mais deve cuidar. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, ele é o mais importante. Todo mundo acha que é a mente, né? Mas não é o seu coração. O laríngeo é o chakra que é o seu poder de expressar. Mas não é o falar, é falar a sua verdade. Todos nós temos um livro da vida. O que é verdade para mim não é verdade para você. Porque existem vários fatores, o que a gente vai aprendendo na infância, vai crescendo. Então, para mim, mentira é errado. Deveria ser para todos, né? Mas vamos supor. Então, quando você sai fora da sua verdade, você trava, você às vezes bloqueia esse chakra. E como ele vai se manifestar? Com dor de garganta, com irritação, vários calos nas cordas vocais. Isso. Aí nós temos aqui o frontal. Câncer. Isso. Vai engolindo muito, sabe? Aquela pessoa que engole muito. Vai travando as emoções. Vai travando. Isso, E esses chakras vão travando. Um está interligado com o outro. Mas existem alguns pontos que vão específicos. Como se fosse uma pirâmide, podemos dizer. Se Isso. um bloco sair, desmorona. Aí nós temos o frontal, que ele está relacionado à nossa intuição, né? E o coronário, que é a nossa conexão com Deus. Então, o coração é neutro. Ele é o ponto ele de é o ligação ponto. entre Isso. os chakras que estão ligados mais à terra, à parte material, E o superior. os superiores estão ligados mais com a divindade, com as energias mais elevadas. Por isso que tem que ter equilíbrio entre todos, né? Ou os principais, pelo menos, para começar E como a gente Então, faz faz esse esse ponto de equilíbrio isso? entre as energias da terra e a energia do cosmos. Pode falar, Ai, Marta. Não, é desculpa. que na verdade tem um caso que a Helena chegou a citar, acho que quase um ano atrás, não lembro, de uma moça que ela atendeu. Perdeu a voz. Ela é cantora, perdeu a voz pelo emocional.
ela dependendo da voz, abre desespero. São outros fatores, né, que envolvem outras energias também, que às vezes o externo atinge os seus pontos de energia. Chakras são pontos de energia que nós temos no corpo, por onde a gente recebe as energias. E às vezes você recebe uma energia que não é boa e fica ali aquilo implantado em você e você desenvolve alguma coisa, no caso dela de perder a voz. Imagina uma cantora sem a voz para poder se apresentar, para fazer o seu trabalho, né? O que é para ela tão comum e normal, ela não tinha mais. Né? Desculpa até te interromper, Marta, que eu lembrei dessa situação e eu achei importante citar para a gente ter um exemplo, para as pessoas entenderem até que ponto pode chegar o emocional, porque foi o caso dela, né? Foi um caso emocional. Foi uma discussão, ela teve afetou, né? Energeticamente foi implantado uma ideia. Você nunca vai fazer sucesso com essa sua voz. E ela perdeu a voz no momento que ela começou a fazer sucesso. A ter seus contratos e tudo, de repente sumiu a voz. Então, alguém negativo demais, né? Jogou tudo aquilo para cima dela, ela absorveu. Ela recebeu, ela aceitou. Mas porque ela aceitou. Exato. Ninguém tem poder de fazer nada. Inconscientemente, tá? Inconscientemente. É uma pessoa que você gosta, que você quer bem, que você confia, e aquela pessoa te julgou no momento de uma raiva, de uma discussão, te julgou. E ela absorveu aquilo e aceitou como verdade. Inconscientemente, ok, eu vou fazer sucesso com a minha voz, eu não vou ter mais voz. No momento que ela precisou. E aí, com o tratamento que ela passou por você, ela desbloqueia. Desbloqueio. É a sessão de multidimensional, inclusive, que é uma terapia fantástica. Eu sou apaixonada por isso. E agora está tudo bem, graças a Deus. E que ela prospere na carreira, né? Que é o que a gente quer, né? Nós temos muitas crenças. E a maioria das nossas crenças nós adquirimos na infância. Com que os pais vão repetindo, porque as formas que você adquire uma crença, através da repetição por traumas. Tá? Então, o que é uma crença limitante? É o que você acredita. Se você vira para uma pessoa, se você cair aqui, você vai morrer. Se a pessoa acreditar que aquilo é uma verdade, aquilo vai fazer mal para ela. Quando uma pessoa consegue te fazer mal? Quando você está em desequilíbrio, quando você se desconectou da sua fonte, que é a fonte criadora. Porque o criador, tudo é perfeito. Você fica vulnerável, né? Você fica vulnerável. Então não existe o outro, não tem culpa do outro, é você. No caso dela, ela se deixou levar pelo que ele falou. E isso acontece muito na vida da gente. Por quê? Porque para uma criança, o pai é o super-herói, a mãe é a heroína. Então se fala alguma coisa, você vai acreditar como verdade, né? E é normal, e faz parte da gente errar como ser humano e falar algumas coisas que não. Exatamente. Mas porque assim, quando a gente cita infância, a gente está se reestruturando, está se estruturando na verdade, né? A infância, tudo que é ali é o aprendizado. Então, se a gente aprende errado, né, digamos assim, a gente segue e nem sempre é um ser humano equilibrado. Um pai, porque nós erramos na educação de filhos por conta que também não tem nenhum manual. É normal, está tudo bem errado. Você não está errando por mal, você não está fazendo por mal, você está errando por amor. Exatamente. Você quer sempre dar o melhor. E às vezes a gente não pensa para saber o que realmente é o melhor. E às vezes acontecem os erros. E aí cabe ao outro perdoar. Porque o perdão é um dos pilares para você poder ter uma vida feliz. É você libertar. É um dos pilares muito importantes. Exatamente. E que importância tem esse pilar. A gente vai ter que encerrar aqui com elas, mas acho que tem mais um, né? A gente tem mais já saúde esse mês ainda, hein? A gente consegue dar continuidade nesse assunto, porque assim, é muito complexo. É difícil a gente falar um programa só, de uma situação só. É muito complexo. Mas eu agradeço, meninas, mais uma vez.
A gente vai deixando aqui também os contatos, @HelenaC.terapeuta. Isso, no Instagram, @martaneres-terapia. No Instagram tem a link, tem a bio, tem o telefone, entre em contato com os profissionais aqui de primeira, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Fiquem com Deus e seja Joy! Recado para você, eu estou aqui para representar uma associação, Associação dos Anjos de Cristal. São as crianças com osteogênese imperfeita. Ajude, colabore, doe brinquedos, alimentos, material de limpeza. Fale com a Regina Expósito. Mais informações no www.anjosdecristal.com.br. Doe amor.